Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E olha só, no mundo do entretenimento, há pessoas que são capazes de abrir portas apenas por fazer o seu trabalho, e com isso dá aí perspectiva a tantas outras de que aquilo que ela alcançou também é possível para eles. Não estamos aqui falando de meritocracia, mas sim de inspiração. Sempre bom deixar isso claro. Outras, no entanto, além de apoiar e inspirar, vão ainda mais além e agem diretamente para que aquele caminho que ela percorreu não seja mais tão difícil assim, principalmente para os seus mais próximos. Uma das maiores artistas globais ao longo de 3 décadas diferentes, Shakira foi uma das artistas que mais vendeu álbuns nos anos 90 e 2000 e continua até hoje como um dos nomes mais populares da indústria, com seus mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Uma hitmaker desde que o seu primeiro single oficial foi lançado, faltam apenas alguns meses para que a Ariana Grande comemore os seus 10 anos de carreira na música. Obviamente que aqui a gente está contando a partir de The Way, e qualquer rápida apresentação sobre ela se torna dispensável hoje em dia, visto o seu status de uma das celebridades mais famosas do mundo. Quando Jennifer Lopez se tornou a primeira atriz latina a receber um cachê de $1 milhão em Hollywood, foi uma revolução para que outras latinas não tivessem mais medo de cobrar aquilo que já era pago a outros nomes do cinema na hora de protagonizar um filme. No final dos anos 90, em um momento em que ingressar no mercado norte-americano ainda era uma grande conquista para um artista estrangeiro, Ricky Martin não só conseguiu esse fato, como fez o mundo inteiro dançar ao ritmo de Living La Vida Louca, provavelmente o maior sucesso a nível global de 1999. Eu imagino que vocês já possam estar bem curiosos para saber sobre o que exatamente é o nosso tema de hoje, e como a gente já vai citar o nome de bastante gente por aqui, antes da gente chegar no ponto X da questão, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tô no TikTok, Instagram também, link de todas elas aqui na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! Cantora, compositora, atriz, businesswoman, 7 vezes vencedora do Grammy, mais de 100 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, dona de sucessos que mudaram o curso da história, uma das artistas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Esses são apenas alguns highlights por trás do extenso currículo de Gloria Estefan. Nascida em Ravenna, capital de Cuba, em 1957, mas radicada nos Estados Unidos após a sua família migrar para o país após o estouro da Revolução Cubana, quando ela tinha apenas 2 anos de idade, Gloria sempre foi apaixonada por música, mas foi em 1977, ao entrar para o grupo Miami Latin Boys, que posteriormente passaria a se chamar Miami Sound Machine, que ela iniciou uma das carreiras latinas mais premiadas de todos os tempos. Você certamente já ouviu conga em algum momento da sua vida? E daí você pensa que se até hoje ainda existe barreiras para a comunidade latina ao redor do mundo, imagine então como era esse cenário há quase 5 décadas atrás. É verdade que a pequenos passos as coisas vão evoluindo e essas barreiras vão se tornando cada vez mais fáceis de serem superadas, mas se há alguém que lutou muito para que esse atual momento fosse possível, esse alguém foi a Gloria. Se o seu sucesso por si só já seria aí um baita espelho para tantos outros, após chegar ao topo, Gloria tomou a frente para que vários outros também pudessem chegar onde ela chegou, e hoje a gente vai relembrar aqui como ela agiu diretamente e foi aí a grande mentora para vários desses que são alguns dos maiores ídolos da atualidade. Acredito que os ídolos de muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. E bom, não teria como a gente começar com outra pessoa que não fosse ela mesma, Shakira. Curiosamente, a única cantora latina que a ultrapassou em vendas mundiais. Após conquistar toda a América Latina com seus primeiros álbuns de estúdio, gravados apenas em espanhol, Shakira, que na época era gerenciada pelo marido da Gloria, o Emilio Estefan, foi convencida por ela a tentar um crossover e fazer pelo menos uma tentativazinha de carreira nos Estados Unidos. Naquele momento, Shakira já era o maior nome da música pop latina da atualidade e tudo que ela tinha para conquistar no mercado de língua em espanhol, ela já havia conquistado. E foi vendo todo esse potencial dela que Gloria e Emilio tentaram convencer a Shakira a fazer essa nova tentativa, o que a princípio não foi algo nada fácil. Na época, a Shakira ainda não era fluente em inglês e era isso que mais deixava ela ali um pouco insegura. Mas para dar ali um help, para dar ali um up na confiança dela, a própria Gloria se ofereceu para fazer uma adaptação em inglês do single O Rosassi, para Shakira pelo menos ver como ficaria, para ver se ela gostava.
o que a Shakira realmente gostou, e depois foi ela mesma tentar fazer as adaptações de algumas outras músicas que ela já tinha. Naquela época a Shakira já tinha bastante música lançada, né? Quando ela mostrou o resultado pra Glória, nem ela mesma acreditou que ia conseguir adaptar melhor aquelas músicas da forma que a Shakira já havia feito. E após esse incentivo e de se aprimorar ainda mais no idioma para se expressar do jeito que ela queria e não precisar ficar passando por aquela etapa, né, de escrever em espanhol e depois traduzir para o inglês, porque a Shakira sentia que ela ia perder alguma coisa e ela queria que tudo fosse muito natural. E para isso ela tinha consciência que precisava pensar em inglês. Ela se deu por convencida e estava ali, ó, pronta. A influência da Glória poderia facilmente ter parado por aí, que ainda assim teria sido um grande divisor de águas para Shakira, mas para que o Laundry Service, olha só, para que esse icônico disco chegasse ao mercado da forma que a gente conhece, a Glória teve que ir lá e brigar por esse projeto dentro da gravadora da Shakira. Tommy Mottola, o grande chefão da gravadora, a princípio não queria lançar um álbum apenas em inglês e recomendou para que ela refizesse o disco com algumas músicas em inglês, mas que fosse complementado com outras músicas em espanhol. O que a Glória bateu o pé de que a melhor ideia, na verdade, seria lançar o álbum apenas em inglês com uma versão em espanhol. Dessa forma, ela iria chegar com um projeto bonitinho, com um álbum fechadinho para essa nova audiência que ela estava querendo conquistar, e sem deixar que ela já havia conquistado de lado. Olhando de hoje parece muito óbvio, né? Em uma entrevista, ela até chegou a comentar sobre esse caso. Abrindo aspas, eu tive sérias conversas com o Tommy porque ele não acreditava no projeto. Tive que lembrá-lo que foi exatamente o que eu ouvi quando estava começando. Felizmente, Tommy é um grande amigo e ainda bem que ele me ouviu. E o que foi que aconteceu quando esse disco finalmente chegou ao mercado? Laundry Service foi o álbum que explodiu a Shakira como estrela global nos 4 cantos do mundo e com mais de 12 milhões de cópias, foi o álbum feminino, lançado em 2001, mais vendido do mundo. Quem será que estava certo nessa história? A explosão da Shakira foi um ponto definitivo para a consolidação de um movimento que já vinha acontecendo de antes, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, mas que foi aí, após ela, de fato, conquistar o mundo inteiro, que a mídia norte-americana nomeou aquele momento como a Explosão Latina. E bom, adivinha só quem era que estava por trás de vários desses nomes, ajudando eles a chegar lá. Um detalhe que eu ainda não citei, e que nesse caso é super importante, é que a Glória e o marido dela, o Emílio, se conheceram ainda na época do Miami Sound Machine. Ela era vocalista, ele um dos músicos e produtor. Logo depois se casaram e formaram aí uma verdadeira dupla pra vida. À medida com que a Glória foi focando cada vez mais na sua carreira artística solo, o Emílio se consagrou como um dos maiores produtores da indústria, e apesar de cada um ter aí o seu próprio trabalho, um sempre escutou o outro, e foi com a ajuda deles que vários desses nomes da explosão latina, de fato, dominaram o mundo. Como, por exemplo, Ricky Martin, que assim como a Shakira, já era uma grande estrela em toda a América Latina desde a sua época do Menudo, e que após a sua saída do grupo se firmou muito bem em carreira solo, mas em 1999 ele foi lá fazer o seu crossover para o mercado de língua inglesa com seu álbum auto-intitulado. E quem que vocês acham que foi o produtor desse disco, que foi aclamado pela crítica, indicado ao Grammy de melhor álbum pop e que mundialmente vendeu mais de 15 milhões de cópias? No mesmo ano, em 1999, quando Marc Anthony lançou seu primeiro álbum em inglês, que aliás vendeu mais de 3 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos, novamente, quem vocês acham que foram os mentores dele? Jennifer Lopez já havia feito seu nome como atriz ao estrelar a cinebiografia da cantora Selena em 1997, só que mais uma vez, quem vocês acham que guiou ela quando 2 anos depois a gatinha foi lá fazer a sua estreia oficial como cantora com o álbum On The Six, que vendeu mais de 8 milhões de cópias mundialmente e trouxe sucessos como If You Had My Love e Waiting For Tonight. Esse caso da Jennifer é até um ótimo exemplo de como, de alguma forma, a Glória e o Emílio sempre estavam ali trabalhando juntos, pois enquanto o Emílio foi o produtor executivo desse álbum, assim como a Shakira, a Glória estava ali trabalhando com a J.Lo na escolha das músicas, incluindo até uma que ela mesma escreveu e deu de presente para ela, e que, olha só, até hoje, mais de 30 anos depois, continua sendo uma das canções mais conhecidas e famosas da Jennifer. A princípio, Let's Get Loud seria uma música que a Glória fez para ela mesma, só que como ela já tinha várias outras ali com a sonoridade parecida, quando ela percebeu como o álbum da Jennifer estava ali se formando e a assinatura que as músicas dela estavam ganhando, ela foi lá e ofereceu Let's Get Loud para que ela gravasse e desse ali o toque dela. E bom,
o resto é história. Grandes estrelas por si só, olhando de hoje, parece até que era uma missão, né, para os Stephans fazer com que as portas para outras estrelas da música latina não fossem tão difíceis de ser abertas quanto foi para eles. Ter esse apoio e, como na maioria dos casos que a gente citou, guiar, estar ali do lado e até mesmo brigar pelas ideias deles, foi certamente algo que ajudou e cortou caminho para que toda essa galera chegasse onde eles estão hoje. No entanto, esse olhar de caça-talentos não se limitou apenas a nomes da comunidade latina. Já conhecida como estrela mirim por estrelar filmes como Operação Cupido em 1998 e A Boneca que Virou Gente no ano 2000, Lindsay Lohan havia planejado se lançar como cantora em 2001, anunciando até no seu site oficial na época que o seu primeiro álbum de estúdio seria lançado ainda naquele ano, mas após complicações com a sua equipe de gerenciamento, nada aconteceu. Foi então que Glória e Emílio meio que adotaram a Lindsay na imprensa, vamos dizer assim, e desde então ela começou a aparecer com eles em todo lugar, principalmente ao lado da Glória. E foi ali, por essa época, por esse momento, que, após a sua primeira tentativa nem acontecer, Lindsay foi lá e conseguiu um contrato de gerenciamento para o lançamento de 5 álbuns de estúdio. Bom, hoje em dia, como a gente sabe, né, nem tudo saiu como planejado, mas isso aí já é uma outra história que envolve várias vertentes. Mas algo que não tem como negar é que a Lindsay tinha muito potencial para ser uma grande estrela do pop, e foram eles mesmos, os Stephans, os primeiros a enxergar isso. E assim, uma coisa que eu imagino que vocês já devem estar se perguntando é: e onde é que entra a Ariana Grande nessa história? Já que, como todo mundo sabe, ela foi revelada através do Nickelodeon no programa Victorious. Bom, essa é na verdade apenas uma parte da história e, aliás, uma bem adiantada. Bem antes da sua família se mudar para Nova York e ela conseguiu seus primeiros papéis na Broadway, bem antes até mesmo dela estrelar os seus primeiros musicais na sua cidade natal na Flórida, alguém muito influente já havia descoberto o potencial da Ariana e a encorajou a seguir exatamente por esse caminho. Abrindo aspas, eu estava de férias com a minha família e fui cantar em um karaokê, e foi uma escolha terrível de canção. Nós estávamos em um cruzeiro e escolhi My Heart Will Go On do Titanic. Realmente, foi uma escolha estranha, mas eu tinha apenas 6 ou 7 anos e não sabia o que estava fazendo. Depois que terminei, alguém veio me falar: Gloria Estefan adoraria falar com você. E eu: tá falando sério? E o meu irmão também: tá falando sério mesmo? E fomos juntos dar um oi pra ela e ela me disse: você tem um dom. Nunca aceite um não como resposta. Você pode fazer qualquer coisa que quiser e nunca desista. Foi louco. Revelou a Ariana em uma entrevista ao programa do apresentador britânico Alan Carr em 2016. Curiosamente, 2 anos antes, a própria Glória já havia afirmado que acompanhava a Ariana antes mesmo dela se tornar uma estrela. Dá pra ver aí que ela realmente tem uma boa memória, né? Porque nesses casos, uma coisa é a Ariana se lembrar que escutou isso da Gloria Estefan quando ela tinha ali os seus 6, 7 anos, e outra coisa é a Gloria Estefan até aquele momento ainda lembrar daquela garotinha que ela viu aleatoriamente em um cruzeiro. Mas olha só como a história dessas duas ainda não para por aí, porque em uma entrevista a Glória falou que se algum dia alguém fosse interpretar ela, seja em um musical ou nos cinemas, ela gostaria que essa pessoa fosse a Ariana. Muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra de apoio ou de alguém que acredite nela. E olha só, para várias estrelas que a gente conhece hoje, Gloria Estefan foi esse alguém. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!